Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com os nossos estudos no capítulo 13 da apostila Japão e Tigres Asiáticos, começando o nosso estudo com o Japão e didaticamente, cronologicamente, avançando para a industrialização dos chamados tigres asiáticos. Vejamos, o Japão entre os países de industrialização clássica, isto é, que passaram pelo paradigma da primeira revolução industrial, a industrialização ainda ao longo do século XIX, foi o último país de industrialização clássica. A industrialização se iniciando nos países da Europa Ocidental, no final do século XVIII, no início do século XIX nos Estados Unidos, no final do século XIX no Japão, no finalzinho do paradigma da primeira revolução industrial. A apostila traz para a gente algumas características do processo de industrialização do Japão a partir da segunda metade do século XX, no chamado período Meiji, período no qual o Japão teve um esforço de ocidentalização como resposta do avanço imperialista sobre a Ásia e sobre o seu próprio território. A solução japonesa foi, ao invés de se tornar uma região como a da vizinha China, que é objeto do imperialismo, objeto da dominação e exploração ocidental, mirar nos países ocidentais, principalmente da Europa Ocidental, para tomá-los como espelhos, para organizar a sociedade japonesa segundo essas novas características, essas características das potências ocidentais, para que o Japão não seja uma área explorada, ao contrário, seja um agente, de dominação, uma potência no cenário mundial. E daí, nesse processo de ocidentalização, nós encontramos um esforço de, primeiro, centralização política em um regime monárquico absolutista e, segundo, um processo de industrialização que é o nosso objeto principal da aula. Mas o Japão tem um problema, entre outros, tem vários, na verdade, problemas para avançar com este processo de industrialização. Trata-se de um território muito pequeno. Nesse sentido, uma desvantagem frente aos Estados Unidos, que na época já avançava mais com a industrialização e um território muito maior. Porém, os países europeus também têm territórios mais ou menos restritos. Entretanto, os países europeus já se lançavam há décadas em práticas imperialistas, dominando regiões da África e da Ásia, que eram fornecedoras das matérias-primas e energias necessárias à sua industrialização. E é justamente por isso que o Japão, no final do século XIX, no início do século XX, vai desenvolver um caráter militar expansionista. Vejam, segundo o nosso mapa da apostila, a área que o Japão vai assumir até a década de 1930, nós vamos encontrar o Japão com uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, essas áreas de ocupação militar do Japão. São áreas, então, fornecedoras de matérias-primas e energia, são novas áreas de investimento. O Japão mantém, então, um longo ciclo de crescimento econômico e expansão territorial desde o período Meiji, na segunda metade do século XIX, até a década de 1910, quando termina o período Meiji, ou melhor, termina apenas o período Meiji. O ciclo de expansão econômica e territorial se mantém até a década de 1930, até a Segunda Guerra Mundial. As condições de expansão econômica, de fortalecimento político do Japão, colocou o Japão em choque com os interesses americanos na Ásia-Pacífico. E daí o alinhamento do Japão com as chamadas potências que comporiam o eixo, não é? As potências do eixo, a Itália e a Alemanha, a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial ao lado da Itália e da Alemanha. Consequentemente, o Japão, tal qual a Alemanha e a Itália, são derrotados, o Japão é derrotado, a Alemanha e a Itália também, e, diferentemente do que acontece no continente europeu, há uma ocupação militar americana que, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, tem um caráter forte limitador do desenvolvimento da atividade econômica japonesa. Então, a partir de 1945, não apenas como os países europeus, a infraestrutura japonesa está destruída. Diferentemente dos países europeus, o Japão foi atacado com 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e diferentemente também dos países europeus, as forças de ocupação americanas impõem restrições à retomada da atividade econômica no país. Entretanto, esta relação Japão Estados Unidos vai ter que mudar a partir da década de 1950, porque há uma forte expansão do socialismo na Ásia. Há países que estão se tornando socialistas, há movimentos de socialização na região da Ásia-Pacífica, é o caso da Mongólia, da China, da Península Coreana. Os Estados Unidos, então, e à luz da doutrina Truman de deter a expansão do socialismo no mundo, vai precisar criar condições de contenção do socialismo na região através do Japão.
O Japão, então, de país vencido e oprimido pelas forças de ocupação dos Estados Unidos, torna-se um país aliado dos interesses americanos, com investimentos americanos de fortalecimento da economia japonesa. Daí esses investimentos dos Estados Unidos e abertura do mercado americano para importação de produtos industrializados japoneses, potencializando maiores investimentos de retomada econômica neste país. De onde surge uma pergunta: será que os produtos industrializados japoneses vão obter mercado consumidor nos Estados Unidos? Será que, por exemplo, os americanos, que estão há décadas acostumados ao consumo de automóveis, vão comprar automóveis produzidos pela economia japonesa? E a resposta é sim, porque o Japão já maturava um novo modelo de produção que viria a ser hegemônico mundial na década de 1970, mas já estava dado na economia japonesa de uma forma madura na década de 1940-50. Trata-se do toyotismo, e nós sabemos que a estrutura toyotista de produção produz mercadorias finais com maior qualidade, com uma eficiência maior no processo de produção do que as estruturas fordistas que estavam vigentes nos Estados Unidos, nos países da Europa Ocidental, naquele momento do imediato pós-guerra. Então, sim, com os investimentos americanos, há uma reorganização da atividade econômica do Japão e uma estrutura produtiva toyotista que, aliada à abertura do mercado americano, potencializa o desenvolvimento econômico do país. O Japão entra num novo ciclo de forte crescimento econômico na década de 1950, 60, 70, até meados final da década de 1980. Na década de 80, 90, o Japão reverte a tendência agora com baixo crescimento econômico e alguns períodos recessivos. O que vai acontecer na economia japonesa, senão duas coisas mais ou menos ligadas a partir dos anos 1980, a competitividade entre a economia japonesa e diferentes setores da economia americana levou os Estados Unidos a pressionarem o Japão por uma valorização cambial, uma valorização da sua moeda, o iene. Com o iene desvalorizado, aumentava a capacidade exportadora do Japão, como era desejável inclusive para os Estados Unidos na sua estratégia geopolítica de contenção do socialismo desde a Segunda Guerra Mundial. Mas nos anos 80, com maior competitividade entre a economia japonesa e americana, os Estados Unidos pressionam pela valorização do ien. Com o ien valorizado, a capacidade exportadora do Japão torna-se reduzida. Esse é um primeiro fator contrário à manutenção de grande crescimento econômico no Japão, mas temos um segundo problema de alta gravidade. O Japão tinha, no final dos anos 1980, alguns dos maiores bancos do mundo. Esses bancos faziam altos investimentos, principalmente no setor imobiliário, mas esses investimentos se mostrariam investimentos especulativos e um crescimento do valor imobiliário no Japão que ancorava o valor dessas grandes instituições financeiras, mas em formato de bolha, quase que antecipando o que viria a ser a crise econômica mundial de 2008. Quando essa bolha estourou, quando os preços dos imóveis diminuíram drasticamente na economia japonesa, esses grandes bancos, essas grandes instituições financeiras perderam valor e, consequentemente, perderam capacidade de financiamento da produção, de financiamento do consumo, diminuindo a atividade econômica do Japão para patamares então bem mais baixos de crescimento econômico, o que se mantém desde os anos 1990 até a atualidade. Tudo bem? Nesse intervalo de tempo, e ainda voltando a esta ideia dos anos 1950 de contenção do socialismo, a estratégia americana japonesa foi uma estratégia bem sucedida, mas ela é só uma primeira etapa da estratégia. O Japão tem uma área mais ou menos restrita, então o Japão sozinho não vai conseguir deter a expansão do socialismo na região. A partir dos anos 1960, com mais força nos anos 1970 e 80, esses investimentos são redirecionados para outros países, agora investimentos americanos e também japoneses em Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Eu falei países com uma força de hábito, porque na verdade essas regiões ditas tigres asiáticos não são propriamente todos eles países. A Coreia do Sul é um país, Singapura é uma cidade-estado, é um país, Hong Kong é uma localidade.
de soberania britânica desde o final da Guerra do Ópio, da Primeira Guerra do Ópio, até a década de 1990, até 1997, quando voltou a ser uma área de soberania da China. E Taiwan, que está aqui, Taiwan é uma ilha. Tá? Porque Taiwan, para um país ser país, precisa ter reconhecimento internacional, reconhecimento dos pares, reconhecimento de instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas. E Taiwan não tem este reconhecimento. A ONU não reconhece Taiwan como um país, Taiwan não tem assento na Assembleia Geral da ONU. E em um mundo de mais de 190 países, a gente tem algo em torno de uns 15, 20 países que reconhecem Taiwan como país no cenário internacional, e nenhum destes países se caracteriza como potência mundial. Então, Coreia do Sul é um país, Singapura é um país, Hong Kong é uma localidade hoje chinesa, na época de industrialização como Tigre Asiático era uma localidade britânica, e Taiwan é uma ilha, né? Mas país a gente não poderia caracterizar. Então, o que vai acontecer com esses países? Investimento externo, né? Investimento, né, nessa segunda onda de contenção do socialismo nos anos 1960 e 70, mas com uma peculiaridade. Aqui nos Tigres Asiáticos nós vamos além da questão estritamente geopolítica, temos também uma questão econômica evidente. A possibilidade, dentro de uma maturação toyotista que fragmenta etapas do processo de produção em escala mundial, de determinadas etapas do processo de produção que demandam força de trabalho de menor qualificação, que busca superexploração da força de trabalho, poder se instalar nesses tigres asiáticos. Portanto, são as indústrias que produzem eletrônicos simples, são as etapas do processo produtivo que demandam menor qualificação de força de trabalho, como, por exemplo, a montagem final de veículos, que etapas instaladas nesses ditos tigres asiáticos, possibilita uma lucratividade maior do processo. Há, entretanto, uma peculiaridade aqui. Os tigres asiáticos assumem, então, como o Japão também, uma forte capacidade exportadora a partir dos anos 1960 e 70. Estes saldos comerciais passam a ser investidos na produção industrial, na atividade econômica, em diferentes setores sociais estratégicos como educação, formando, portanto, força de trabalho de alta qualificação, formando setores econômicos domésticos nos próprios tigres asiáticos que trabalham com um valor agregado maior, uma tecnologia mais elevada no processo de produção. Daí nós encontrarmos, por exemplo, hoje, nos tigres asiáticos, a Coreia do Sul, né, detentora, entre outros, de empresas como a Samsung, como a Hyundai, que são grandes jogadores mundiais, são grandes competidores mundiais com as empresas análogas do mundo ocidental. E, consequentemente, esses países entraram dentro de uma lógica de desenvolvimento econômico que é inibidora da superexploração do trabalho. Aquele trabalhador sul-coreano dos anos 1960, que era menos sindicalizado, que tinha menor acesso à informação, era mais facilmente explorado pelo investimento estrangeiro do que o trabalhador com formação superior, com acesso à informação, que nós encontramos na Coreia do Sul na atualidade. E, portanto, aquele investimento das indústrias de eletrônicos simples, aquele investimento das indústrias têxteis não podem mais se direcionar, esses investimentos não podem mais ser direcionados para os tigres asiáticos. A partir do final do século XX, início do século XXI, esses investimentos ocidentais, americanos, europeus, esses investimentos japoneses e também dos tigres de primeira geração se direcionam para outros países da região, como Vietnã, como Tailândia, como Singapura, como Malásia, Filipinas. Então, esses países que recebem agora investimento com vistas à superexploração do trabalho do território, investimentos em atividades industriais de baixo valor agregado, como eu disse, para superexploração de trabalho, para superexploração do território. São chamados novos tigres asiáticos ou tigres de segunda geração. Há que se ter um cuidado em relação a esses novos tigres. Eles têm um processo de industrialização que guarda semelhanças com os tigres de primeira geração, e por isso a denominação. Tigres agora ditos de primeira geração e estes os de segunda geração ou novos tigres. Mas cuidado, será que nós podemos antever que o Vietnã de hoje será daqui 30 anos como a Coreia do Sul é na atualidade?
A resposta é não, nós não temos nada para afirmar algo desse tipo, porque lembrem-se, a história não se repete, a não ser como farsa ou como tragédia, com Marx parafraseando Hegel. O caso, por exemplo, da industrialização dos tigres de primeira geração, especificamente, por exemplo, da Coreia do Sul. É fundamental, e como nós vimos, nós pensarmos no cenário geopolítico mundial de Guerra Fria, a estratégia americana sendo realizada também através do Japão de investimento na industrialização e contenção do avanço do socialismo nessas regiões. Será que hoje nós temos bipolaridade de Guerra Fria para investimentos americanos, japoneses no Vietnã, na Tailândia? Não. No esforço de guerra dos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, foi fundamental para os Estados Unidos, para manter o seu esforço de guerra, os investimentos americanos na produção de armas, na indústria de alimentos, na indústria têxtil, na Coreia do Sul. Então, os Estados Unidos faziam um investimento na indústria sul-coreana para manter o esforço de guerra americano na Guerra do Vietnã. Tem alguma guerra hoje para justificar investimentos na Tailândia, na Indonésia? Não. Então, uma série de aspectos históricos que nós entendemos como fundamentais para a industrialização dos tigres de primeira geração não estão mais dados na atualidade para os tigres de segunda geração. Então, esse processo de industrialização guarda semelhança com os tigres de primeira geração, mas nós não temos nenhum motivo palpável para dizer que esses países vão atingir as mesmas condições de desenvolvimento nas próximas décadas. Tudo bem? Era isso por hoje, né? Japão e tigres asiáticos. Vocês sabem, se houver algum problema, alguma dúvida, me procurem nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou através do Telegram, através do WhatsApp. Tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte.